Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e pedir os tradicionais compartilhamentos. Eu queria agradecer e colocar aqui já alguns comentários que estão subindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir lá no início. Primeiro comentário da noite foi de Ettore Zuin, que manda um boa noite. Eu até respondi falando que hoje ia demorar um pouquinho mais, que eu estava ajustando as coisas. Reginaldo Cruz, boa noite, Léo. Rejane Maria Savenhago, boa noite. Lula Livre. Roberto Braga, boa noite. Estopa. Marcos Exvier, boa noite. Leonardo Estopa, boa noite. Marcos, boa noite. Todo mundo pulando aqui no canal. Leonardo Estopa agora. Deixa eu dar um pulo lá no início dos comentários. Aqui do lado, será que é o mesmo? Ah, não, é porque o Ettore Zuin mandou um boa noite, Léo, nos dois canais. Obrigado, Ettore. Silvia Mirro, boa noite. Edna Andrade, boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Boa noite, Edna. Boa noite, Denise. Boa noite, José Aparecido Paula. Boa noite, todo mundo que está participando. E eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos, agradecer muito vocês pelas participações. E vamos lá, hoje realmente foi um dia um dia que Bolsonaro transbordou a paciência de muita gente. Roger Lessa, deixa eu ver o que Roger Lessa falou aqui. Deixa eu ver se o computador tá dando uns chiliques estranhos aqui, mas parece que para vocês não tá chegando nenhum chilique não. Roger Lessa, Estopa, tá sabendo que os paraguaios estão pé da vida com o Brasil, dizendo que Itaipu não se dá? A situação dos paraguaios nessa situação de Itaipu é uma situação bem complexa, mas agora também com o Brasil destruído, Roger Lessa, esse Brasil que... tudo bem, Itaipu, por ser uma produção de energia muito mais barata do que as demais, ajuda muito o Brasil, porque joga o preço da energia lá para baixo, mas esse Brasil que está quebrando, a melhor coisa que os paraguaios fazem nesse momento é torcer para o Brasil não acabar de quebrar, porque um país sem indústria vai gastar energia elétrica com o quê? Ou seja, pode ser que o Brasil simplesmente não precise mais da energia de Itaipu. Leonir Barbosa Filho, Léo, tem que haver um clamor popular muito enfático num provável pedido de impeachment, não achas? Falando sobre a questão do impeachment, haja vista a falta de moral do Rodrigo Maia. Olha, pessoal, sobre o impeachment, eu vou falar com vocês o seguinte. A primeira coisa, eu vou numa direção bem diferente da direção que é trazida pelas pessoas. As pessoas pensam, normalmente as pessoas pensam o seguinte, as pessoas pensam assim, olha, o impeachment... as pessoas trazem o seguinte raciocínio: esse impeachment ele vai acontecer porque o Bolsonaro falou bobeira, ou porque o Bolsonaro está fazendo coisa errada. Deixa eu só ver se eu consigo acertar esse áudio aqui. Oi, isso. Alô, ei, alô, ei, alô, ei. Só acertando o compressor aqui porque eu estou fazendo o projeto todo novamente. Esse projeto aqui que já estava funcionando direitinho, de uma hora para outra, ele simplesmente perdeu-se. Eu estou montando ele todo de novo, e se vocês puderem mandar um feedback aí de como que está a situação do som, eu agradeceria muito. Pessoal, veja bem, essa questão do impeachment, algumas pessoas pensam da seguinte maneira, algumas pessoas pensam assim, o Bolsonaro falou bobeira, por isso impeachment, crime de responsabilidade. Não tem nada a ver com crime de responsabilidade, não tem nada a ver com nada. Olha, o Temer cometeu todos os crimes da humanidade e ele não sofreu processo de impeachment, não sofreu absolutamente nada. Ou seja, eu não estou falando com vocês que o Bolsonaro começa a correr riscos porque o Bolsonaro tenha cometido o crime, tenha falado bobeira, não. Não é bem isso. O que eu falo com vocês é que os elementos apontam para que os que verdadeiramente mandam no Brasil, que são os banqueiros, que são os poderosos, os elementos apontam para os banqueiros estarem querendo fugir do Bolsonaro. O que eu consigo perceber é isso, são elementos que começam a apontar para a possibilidade da queda do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fala bobeira, porque ele comete crime, mas os crimes são insignificantes. Não tem nada a ver. A Dilma caiu sem ter cometido crime algum. Para derrubar um presidente, basta que esse presidente esteja vulnerável
e ao mesmo tempo que ele esteja vulnerável, seja uma decisão do poder financeiro. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, o primeiro superchat da noite, agradeço de coração, Rosane Alverga de Sá, falei certinho agora, Rosane, obrigado. Boa noite, Léo Estopa, dia que Bozo transbordou, bom demais, muito obrigado, Rosane. Olha, pessoal, então, hoje foi um dia que realmente o Bozo transbordou, mas o transbordar do Bozo não teria incomodado nada se não tivéssemos vários elementos incomodando o poder financeiro. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o Bozo não está incomodando porque o Bozo está falando bobagem, o Bozo não está incomodando por causa do caso Queiroz, o Bozo não incomoda por nada disso, absolutamente nada. O Bozo incomoda porque o Bozo começa a perturbar o poder financeiro. Deixa eu só fazer um check-up aqui para ver como é que tá o som. Ah, eu tô percebendo que tá tendo um ruidinho, a pessoa falou comigo, Léo, tá meio chiando. Vou tirar esse chiado aqui. Então, pessoal, olha, o Bozo, ele começa a incomodar exatamente porque o Bozo começa a perturbar o poder financeiro, e é o Bozo perturbar o poder financeiro que faz com que o Bozo possa ser realmente... Como é que eu faço para tirar esse efeito aqui agora? E é exatamente o Bozo incomodar o poder financeiro que faz com que o Bozo possa cair. Não tem absolutamente nada a ver com o fato do Bozo, digamos que, ter cometido crimes. Aí agora eu tô meio... Agora a coisa tá complicada pra mim aqui, porque agora eu não tô conseguindo tirar o chiado. Bom, mas enfim. Bom, pessoal, o que acontece? Vou tentar... Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. E o Bozo... Ei. O treco não tá bom, não. Não consigo tirar o efeito, que tá dando problema. Ah, consegui. Agora eu consegui. Beleza, bom, vamos lá então, vamos dar sequência. Bom, pessoal, o que acontece? O Bozo, ele incomoda agora o poder financeiro. Por quê? Vejam bem. A Vaza Jato, ela começou a cutucar banqueiros. No momento que a Vaza Jato começou a cutucar banqueiros, ela começou a cutucar quem manda no país. O problema é o seguinte, pessoal, até bem pouco tempo atrás, o Bolsonaro, ele estava tomando toda a pancada das coisas que estavam dando errado. Olha que interessante. Bolsonaro estava o bode expiatório perfeito. O Bolsonaro, tudo que estava acontecendo de errado no Brasil, uma parte da sociedade culpava o Bolsonaro, a outra parte culpava o PT. Então veja bem, a parte que é anti-Lula insistia naquela ideia que o PT quebrou o Brasil e que tudo que está dando errado hoje está dando errado porque o PT quebrou o Brasil. A parte Bolsonaro, a parte anti-Bolsonaro, a parte que não gosta do golpe, ela estava toda trabalhando em cima da ideia de que o Temer, né, o golpe destruiu o Brasil, e na sequência veio o governo Temer, que a continuação do governo Temer é o governo Bolsonaro, óbvio. Até então estava bom demais, até então a coisa estava perfeita. Veja bem, todos os problemas estavam caindo em cima do Bolsonaro. Quem gosta do Bolsonaro achava que o problema era o PT. Aí de uma hora para outra começa a Vaza Jato. A Vaza Jato começa a expor, por causa do Sérgio Moro, veja bem, por causa do Sérgio Moro, a Vaza Jato começa a expor o ministro do STF, começa a expor várias autoridades, aí daí a pouco a Vaza Jato chega num ponto delicado, que são os que mandam no Brasil, os que realmente mandam no Brasil. Aquelas pessoas que chamam Dallagnol e Fux para conversas secretas, os banqueiros.
Quando a Vaza Jato chega nos banqueiros, a Vaza Jato começa a incomodar gente poderosa, gente que inclusive manda no Bolsonaro. E aí a coisa começa a mudar de rumo e mudar bem de rumo. Como que eu consigo perceber que a Vaza Jato está incomodando os banqueiros e que a coisa começa a mudar de rumo, pessoal? Olha, o Dória, ele representa de uma forma muito clara os interesses do sistema financeiro brasileiro. Não tem nenhuma dúvida que o posicionamento do Dória pode ser extrapolado para o posicionamento de outras pessoas do PSDB e pode ser extrapolado também para as pessoas que são do PSDB, mas não são filiadas, como, por exemplo, o Fux, o Barroso, o Moro, o Dallagnol. Essas pessoas do PSDB que não são necessariamente políticos eleitos, eles têm cargos que eles não podem necessariamente ficarem filiados ao PSDB, mas eles são, obviamente, do mesmo eixo ideológico, ou seja, são liberais que querem liberar tudo do Brasil para os outros. Eles começam a demonstrar um certo medo da continuidade do Bolsonaro. A Vaza Jato está fazendo uma coisa perfeita. A Vaza Jato está tornando o Sérgio Moro um cara completamente indesejável. É isso mesmo. O Moro tornou-se, de uma hora para outra, uma pessoa extremamente indesejável, porque enquanto o Moro estiver no poder, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, o Moro tem que estar no poder junto com o Bolsonaro. Tem ali uma ligação umbilical. E enquanto Moro e Bolsonaro estiverem no poder, a pancadaria da Vaza Jato vai continuar. Vai continuar. E hoje, com o aparecimento, com o vazamento da participação de banqueiros, e é o primeiro, provavelmente, de muitos vazamentos que mostram a participação dos banqueiros, banqueiro não está nem aí, gente. Banqueiro não tem caráter, necessariamente. O banqueiro só quer saber de grana. Mas tem um detalhe. Os banqueiros, quando eles começam a aparecer nesses vazamentos, o que eles estão comprando já começa a ficar um pouco contestável. Por exemplo, a XP comprou parte da BR Petrobras. E aí a gente começa a perceber que a XP financiou a prisão do ex-presidente Lula para comprar parte da BR Petrobras. Significa que ela vai ficar mais pobre por isso? Não. Significa que a venda da BR Petrobras pode ser contestada. O risco dessas empresas que compraram o patrimônio brasileiro, agora que começa a aparecer que essas empresas fraudaram o processo eleitoral, o risco já começa a ficar muito maior. Por quê? Porque na hora de reestatizar uma BR Petrobras, vamos imaginar que a esquerda volta ao poder e quer reestatizar. Uma coisa é querer reestatizar simplesmente num processo de privatização que foi um processo justo, um processo limpo. Aí beleza, chega lá e vai ter que comprar na mão da XP Investimentos. Agora, existe uma diferença muito grande. A XP Investimentos, ela financiou a quebra do Brasil, ela financiou a distorção do processo democrático, ela financiou a prisão do ex-presidente Lula, ainda que de forma indireta. Ela comprou o trabalho do Dallagnol, comprou o trabalho do Fux, comprou o trabalho do Sérgio Moro e agora a XP Investimentos se beneficia do Bolsonaro eleito, como? Comprando a BR Petrobras. E a pergunta básica é o seguinte: será que isso não seria motivo suficiente para tomar a BR Petrobras da XP? Se é ou não é, isso é um detalhe. O detalhe é que esse risco começa a aparecer. E à medida que esse risco vai aparecendo, os banqueiros já começam a ficar com medo de perder dinheiro. Lembre-se, banqueiros não têm amor a nada. Banqueiros são máquinas preocupadas em ganhar dinheiro, investidores preocupados em ganhar dinheiro. Então eles não jogam com emoção. Para eles, Bolsonaro viver ou morrer não faz diferença, desde que eles ganhem dinheiro. O banqueiro, provavelmente, de acordo com o valor da oferta, ele não teria problemas em vender o filho dele ou a filha dele para doação de órgãos. O negócio é o valor da oferta. Então, o que eu quero falar com vocês é isso. Não pensem que o banqueiro vai pensar, não, o banqueiro gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula. Não, o banqueiro está a fim de que o governo que mais o beneficie fique, obviamente, no poder. Então, o que a gente pensa é o seguinte: nesse momento, esses vazamentos que conectam Sérgio Moro, Fux, Dallagnol aos banqueiros já começam
a trazer um certo risco de que esses banqueiros possam perder dinheiro. Para eles o que importa é só dinheiro. Eu estou frisando isso toda hora porque normalmente o eleitor do Bolsonaro ele chega aqui com muita emoção e ele pensa que assim, da mesma forma que para ele existe uma honra em ver o Bolsonaro eleito, para o banqueiro não. Para o banqueiro que lutou pela eleição do Bolsonaro, se o Bolsonaro tiver que morrer para ele ganhar qualquer dinheirinho a mais, ele prefere o Bolsonaro morto. Se o banqueiro tiver certeza que a morte do Bolsonaro vai trazer um pouquinho mais de lucro, para ele o Bolsonaro pode morrer. E falo mais, para um banqueiro, o Bolsonaro pode dar lucro para ele por 30 anos. Se chegar num determinado momento aparecer um outro que vai dar um pouquinho mais de lucro, ele vira as costas para o Bolsonaro que deu lucro 30 anos e pula direto para aquele que vai dar mais lucro. Então isso é o banqueiro, para vocês entenderem que nesse momento o Bolsonaro começa a ficar inviável porque por causa do Moro e o Bolsonaro na presidência, a Vaza Jato começa a atacar os banqueiros. Deixa eu trazer para vocês aqui, agradecendo de coração, Franklin Silva. Muito obrigado, Franklin Silva, pelo superchat. Muito obrigado, pessoal. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das doações nas contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Né? Então, continuando, pessoal. O que acontece, né? Os banqueiros, eles, nessa situação de querer só mais dinheiro, eles já começam a perceber que a Vaza Jato começa a chegar neles. Pronto, então isso aí já começa a tirar deles uma certa confiança a respeito do dinheiro deles. Né? Olha, a Vaza Jato pode fazer com que as pessoas percebam que eu, banqueiro, fraudei as eleições, e porque eu fraudei as eleições podem ser anuladas e a BR Petrobras que eu comprei pode ser reestatizada por esse motivo. Então, essa aí que é, esse detalhe é importante, né? Agora vamos ver um outro ponto, né? O Bolsonaro no poder e o Sérgio Moro no poder são, sem dúvidas, o maior palco que existe para Vaza Jato. Se de uma hora para outra o Bolsonaro e o Moro caem, a Vaza Jato pode até continuar, mas ela vai ficar dentro da nossa bolha. Por quê? Porque a Vaza Jato, enquanto a Vaza Jato estiver batendo no presidente e no ministro da Justiça, a Vaza Jato vai ter uma certa repercussão mundial, inclusive. A partir do momento que o ministro cair, que o presidente cair, a Vaza Jato mingua junto, porque não tem mais grandes personalidades para serem atacadas. Acabou, né? Se vocês terem uma ideia, o evento do Gedel, ele acabou com o tamanho do Gedel, né? O caso das malas de dinheiro. Os desvios do Eduardo Cunha acabaram com o tamanho do Eduardo Cunha, ele sumiu. Por que continuam falando sobre triplex, sítio? Por causa do tamanho do presidente Lula. Como o ex-presidente Lula, ele é gigante, ele é inesquecível, as pessoas precisam ficar, né, os inimigos precisam ficar sempre realimentando histórias como o triplex e o sítio. Agora, no caso do Moro e do Bolsonaro, obviamente, a tendência é que a queda desses personagens leve com eles os holofotes apontados para Vaza Jato. E com isso os banqueiros comecem a ficar um pouco mais protegidos daquilo que eles fizeram. E tem um outro ponto, os banqueiros, eles querem se proteger nesse momento. Claro, eu vejo muitas pessoas falando aqui sobre novas eleições. Isso não está dentro das nossas, digamos que isso está nas mãos dos brasileiros, mas para que a gente pudesse ter novas eleições, a gente precisaria de uma movimentação popular nesse sentido, mas uma movimentação ampla, e não somente nossas bolhas de esquerda. Mas, em contrapartida, quando a gente pensa na queda do Bolsonaro, a coisa muda muito, porque a queda do Bolsonaro ela já começa a ser abraçada pela elite brasileira, ela já começa a virar pauta da elite brasileira, e eu falo isso especialmente por causa da participação de personagens do PSDB. Se a gente quiser entender como os banqueiros pensam, é só a gente prestar atenção nas manifestações dos nomes mais importantes, não para a sociedade brasileira, tá? Porque são obviamente lixos, mas os nomes mais importantes do PSDB. Os nomes mais importantes do PSDB, eles apontam como pensam os banqueiros. E o posicionamento do Dória foi um posicionamento muito interessante, porque já mostra pra gente que parece que o poder financeiro
já sente a necessidade de queda do Bolsonaro. Deixa eu agradecer o superchat de Mal Mendes. Muito obrigado, Mal Mendes, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Ricardo Ferreira. Léo, isso tem algo a ver com a tentativa de diminuição e ou até a privatização dos nossos bancos? Então, Ricardo Ferreira, a diminuição e a privatização dos nossos bancos é o que segura o Bolsonaro no poder. Por quê? O poder financeiro tem confiança de que Bolsonaro vai privatizar tudo. Então o poder financeiro está apostando no Bolsonaro por causa das privatizações, por causa das reformas. E a aniquilação dos bancos públicos vai dar para os bancos privados o poder de decidir quanto que eles vão cobrar de juros, né? Porque hoje os bancos públicos acabam forçando a taxa de juros para baixo. O mercado financeiro ele tem uma certa concorrência, e quando o governo participa do mercado financeiro e coloca uma taxa de juros mais baixa, automaticamente os bancos privados precisam acompanhar, porque senão eles vão ficar sem competitividade. O que acontece hoje é que os bancos privados morrem de raiva por causa da participação do governo emprestando dinheiro. JT Salles, se Bozo cair, como ficam os filhos dele e as milícias? As instituições terão força para incriminá-los? Não há risco de ameaçarem uma guerra civil como vingança? E com isso intervenção militar? JT Salles, olha, essa pergunta sua, ela é uma grande incógnita, porque ninguém sabe o tamanho do apoio que o Sérgio Moro realmente tem dentro das instituições militares. A gente já sabe que nós não temos um país ordenado igual antigamente, ou seja, pode ser que as instituições de poder obedeçam, por exemplo, o poder judiciário, mas as instituições de poder já sabem que o poder judiciário é corrupto. Então, ou seja, eles podem obedecer como podem não obedecer. A gente sabe que as instituições de poder, elas obedecem o poder judiciário quando o poder judiciário manda, por exemplo, prender alguém da esquerda. Mas o poder judiciário mandou soltar o Lula e o delegado, né, o chefe da Polícia Federal, simplesmente desobedeceu e pronto. Então hoje, o que acaba nesse momento é o seguinte: nós temos aí essa dúvida a respeito de como o Bolsonaro vai fazer, se ele vai cair normalmente ou se ele vai cair atirando. Pode ser que exista, nesse sentido, um acordo. O que eu tenho percebido é o seguinte: o Moro não está disposto a cair. O Moro está disposto a cair atirando. O Moro está disposto a usar todo o poder institucional para prender o Glenn se for preciso, criar factoides, ou seja, ele já fez isso durante sua carreira de juiz, e agora com o Ministério da Justiça nas mãos dele, ele pode realmente dar sequência nessa política. Agora, o que o Bolsonaro faria, isso eu não sei. Porque o Moro, o que acontece é o seguinte, pessoal: quando a gente pensa no Sérgio Moro, a gente pensa num cara que cometeu crimes de traição da pátria. Um cara que cometeu crimes pesadíssimos. Ele usou o poder judiciário para distorcer o processo eleitoral. Então nós vemos ali um criminoso de um potencial altíssimo. Apesar de toda a esdrúxulidade do Bolsonaro, os crimes do Bolsonaro, perto dos crimes do Moro, são insignificantes. São crimes insignificantes. Por exemplo, é uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que o Bolsonaro fez hoje, né? Uma ofensa à memória dos mortos e tal. É claro que é uma coisa feia, mas perto do que o Sérgio Moro fez é insignificante. Então, o interesse do Sérgio Moro de defender a sua estadia no Ministério da Justiça é muito diferente do Bolsonaro. O Sérgio Moro no Ministério da Justiça é uma questão de sobrevivência. Se o Sérgio Moro cai antes de ser indicado, por exemplo, para o STF, ou se o Sérgio Moro cai antes de um processo eleitoral para ele conseguir um foro privilegiado, vamos imaginar que o Sérgio Moro fica até o final do governo Bolsonaro. Não é indicado ao STF, mas ele consegue, por exemplo, ser eleito senador ou deputado. O Sérgio Moro consegue manter-se na política dessa forma e aí ele dá sequência na carreira política dele e fica tranquilo. Mas se o Sérgio Moro cai agora,
muitas pessoas no Brasil vão querer se vingar do Sérgio Moro. Imaginem o seguinte, imaginem que se o Sérgio Moro cai e fica sem foro com todas essas acusações em cima dele, a gente vai ter uma quantidade muito grande de políticos e de pessoas da sociedade, que são, eu não estou falando de eleitor do Bolsonaro, que é insignificante, eu estou falando de pessoas da sociedade que são realmente representativas. Agora nós temos, provavelmente a OAB vai se posicionar contra o Sérgio Moro, nós vamos ter muitas pessoas, muitas instituições pegando firme contra o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro pode rodar com isso, porque os crimes que ele cometeu são crimes pesadíssimos. Já o Bolsonaro, o que aconteceria se o Bolsonaro caísse hoje, pessoal? Vamos cair na real, olha. Se o Bolsonaro caísse hoje, o Bolsonaro ia deixar de ser presidente e voltaria para a política. Ia manter o título de mito dentro da sua base de imbecis. Ali ele tem uma base de fanáticos que vai continuar acreditando que ele é um mito. E a partir daí ele reconstrói sua carreira política, porque a gente não tem crimes do Bolsonaro, e isso é muito importante que a gente diga, não existem crimes do Bolsonaro suficientes para colocar o Bolsonaro na cadeia. Por que não tem, gente? Porque os crimes dele são crimes, como eu diria, de baixo potencial ofensivo de acordo com o Código Penal. Tirando, é lógico, ele pode ser enquadrado no crime de racismo, que é um crime pesado, pode. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. A probabilidade do Bolsonaro ser colocado na cadeia no Brasil é muito pequena. Isso porque o Bolsonaro faz parte do eixo liberal. Se o Bolsonaro fizesse o que ele fez, sendo progressista, ele estaria condenado a 50 encarnações na cadeia. A gente sabe disso. Mas o que o Renato Braga fala aqui contextualiza tudo. Tipo assim, o Renato Braga fala aqui, ó. O que é o mais importante? O importante é que não interessam os crimes. Claro que o Bolsonaro já cometeu vários crimes que podem ensejar aí um processo de impeachment, já assim. Ele cometeu vários crimes de responsabilidade no momento que ele legislou sobre coisas que ele não tem competência, só ali já seria suficiente. Só o decreto, por exemplo, para a liberação do porte de armas já é suficiente para o Bolsonaro cair. Porque o que é o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade é um crime cometido como ato de presidente da República. Então, se ele der um tiro numa pessoa, é um crime comum. Agora, como presidente, se ele toma uma atitude que é contrária à Constituição, aí é um crime de responsabilidade, contrária à lei, contrária à Constituição. E o presidente tem uma competência legislativa, tem coisas que ele pode lançar decretos, tem coisas que ele não pode. Ele lançou vários decretos relacionados a coisas que ele não podia fazer. E tem coisas do tipo confusão de patrimônio público com patrimônio particular, coisas bobas, insignificantes do tipo, eu acho insignificante, mas é lógico, é suficiente para tirar ele da presidência, como usar veículos oficiais para festa de família. É mais fácil o Bolsonaro cair porque usou um veículo oficial para festa de família do que porque ele falou essas questões aí relacionadas ao governo militar e relacionadas aí à questão do presidente da OAB. E olha, uma coisa que é importante, tá? O congressista, ele tem imunidade de opinião. O que significa que o Bolsonaro, quando ele era deputado, ele poderia ter falado essas palhaçadas, igual ele como deputado, ficava lá apoiando o Ustra. Como deputado ele pode, como presidente da República ele não pode. Por quê? O legislador é protegido pela Constituição nessa questão de opinião, o que significa que se lá se dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso, tanto um senador quanto um deputado falar besteiras do tipo, os índios brasileiros têm que ser expulsos do Brasil. Ele pode falar isso, por mais que, isso é contra a dignidade da pessoa. Mas ele tem essa imunidade. O congressista tem, o presidente da República não. Então todas essas palhaçadas que ele tem falado são exageros, ele não pode falar isso. Ele está muito conectado ainda à imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar existe, não tem essa imunidade de opinião para o presidente da República, até onde eu sei, De repente o canal, sabendo direito, me corrija aí se eu estiver errado. Muito obrigado, Raquel Cristina dos Santos. Léo, pede inscrição para o Rogério Anitablian. Falta pouco para chegar aos 3.000, então vamos aí, pessoal, se inscrever no Rogério Anitablian. Quando foi o Borelli, ajudei. Vamos lá, Então nós conseguimos crescer o canal do Borelli, agora vamos crescer também o Rogério Anitablian. Obrigado, Raquel Cristina, por trazer pra gente
lembrar a gente desse canal importante aí. Edilena Castro, boa noite, Léo. Precisamos com urgência de lideranças fazendo chamado para as ruas já. Edilena, sim, nós precisamos de uma união na esquerda e esse é um ponto importantíssimo, tá, pessoal? Veja bem, se nós não tivermos uma união no campo progressista para chamar um movimento coordenado e, inclusive, falam hoje sobre a possibilidade de uma união de vários partidos políticos para tentarem o impedimento do Jair Bolsonaro. E nesse momento, né, eu vou falar que umas pessoas até perguntaram aqui qual que é a diferença de impeachment para impedimento, etc. Olha, eu não conheço o impedimento na Constituição. Eu não conheço essa... Né, eu lembro pouco da Constituição. Né, o Miguel Reale Júnior, quer dizer, o filho do Miguel Reale, né, porque eu acho que para ser chamado de Miguel Reale, a pessoa tinha que ter um pouco mais de caráter e ele apoiou um golpe de Estado no Brasil, então eu não acho que ele pode carregar o nome do pai dele. Quem é da área de direito sabe muito bem o que eu estou falando, né? O Miguel Reale foi uma pessoa muito importante para o direito brasileiro, então eu acho que chamar o filho do Miguel Reale de Miguel Reale Júnior tem um peso muito grande e pelo que ele fez defendendo um golpe de Estado, eu acho que ele não merece ser chamado dessa forma. Mas o Miguel Reale Júnior, que para mim é o filho do Miguel Reale, desculpem, né? Ele diz que tem essa possibilidade de impedimento, eu não me lembro dessa possibilidade de impedimento. O que eu conheço na lei brasileira é o processo de impeachment, e o processo de impeachment, ele requer todo o trâmite. Por quê, pessoal? Porque o presidente da República, ele é uma liderança que representa, obviamente, a população. O Bolsonaro pode sair de várias formas, tá? O Bolsonaro pode sair através de um processo de impeachment. Ele tem, para o Bolsonaro sair através de um processo de impeachment, tem um trâmite muito desgastante que é, primeiro ponto, alguém com legitimidade, né? Se bem que o processo de impeachment qualquer um pode pedir, não tem que ter legitimidade não, mas enfim, o processo de impeachment tem que ser aceito pelo presidente do Congresso, o que não é muito difícil, porque hoje muita gente no Congresso já está querendo dar sequência no processo de impeachment, mas o presidente ele vai avaliar se aquele processo tem possibilidade de prosperar. É de acordo com o texto que está escrito? Não. O presidente avalia se o Congresso quer o Bolsonaro fora. Como que o Congresso avalia se vale ou não vale a pena o Bolsonaro sair? De acordo com o tanto de dinheiro que o Bolsonaro está dividindo entre os congressistas. Então é mais ou menos assim. Se o Bolsonaro estiver dividindo o dinheiro através de emendas parlamentares para os deputados e senadores, pode chegar lá um documento que mostra que o Bolsonaro cometeu todos os crimes normais e de responsabilidade da humanidade. Bolsonaro pode ter documento lá mostrando que o Bolsonaro desviou os 500 bilhões que os eleitores do Bolsonaro tanto falam. Pode ter documento mostrando que o Bolsonaro matou pessoalmente o cacique da tribo. Lá pode ter qualquer coisa, não interessa. O Congresso só vai deixar o Bolsonaro cair se o Bolsonaro não estiver dividindo dinheiro suficiente. Então, quando o Congresso, como que o Congresso vai julgar a saída do Bolsonaro? Primeira coisa que o Congresso vai fazer, quem que vai ser o próximo? O Mourão. Então o Congresso vai negociar com o Mourão. O Congresso vai virar para o Mourão e falar com o Mourão da seguinte forma: o que você vai dar para nós? Parece idiota isso, mas não é não. O Congresso já se aproximou do Mourão várias vezes para perguntar exatamente, olha, com o Bolsonaro nós temos isso, isso, isso e isso. E o que você tem para oferecer para a gente? Se o Mourão tiver mais para oferecer para o Congresso que o Bolsonaro, o processo começa. Então, é o crime de responsabilidade? Não. Tem nada a ver com crime de responsabilidade. Não interessam os crimes que o Bolsonaro cometeu. O que interessa é a probabilidade dos deputados e senadores ganharem mais dinheiro depois que o Bolsonaro cair. O negócio que manda é só o dinheiro. Então, pronto. Se o Congresso fechar com o Mourão uma possibilidade deles ganharem mais grana com o Mourão do que o Bolsonaro, aí o processo começa. Aí o processo é aceito. E o processo segue. A qual processo? Não interessa. Bolsonaro pode sofrer um impeachment por ter feito uma foto com a faixa presidencial. Se eles quiserem, eles tiram o Bolsonaro da presidência por isso. Porque o processo é político. Eles não tiraram a Dilma por causa das pedaladas fiscais, que até hoje o povo não sabe o que é. Então, enfim,
Se eles quiserem tirar o Bolsonaro, eles vão tirar o Bolsonaro por qualquer motivo. Inclusive, e de acordo com os princípios constitucionais, uma pessoa que fala tá ok não pode ser presidente da República. E aí, eu voto pela minha mãe, pela minha avó, que o tá ok é uma coisa errada. E aí vai e tira o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala tá ok. O negócio é só a grana, só a grana. Mas aí, beleza. Chegamos lá. Marcelo de Mello, a Anitta Blian chegou nos 3 mil, então parabéns Anitta Blian, e agora é só crescer mais. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ajudaram, né, se inscrevendo no canal do Rogério Anitta Blian. Então olha só, pessoal, depois que chegou, e o Tony Conceição fala, então o mito nunca não sai nunca mais, tá ok? Então, Tony Conceição, isso é muito relativo. Se o mito sai ou não sai, não interessa o que o mito faz, não interessa se ele é bom, se ele é ruim, não interessa. O que interessa é, o Congresso vai ganhar mais dinheiro com o Mourão? Se o Congresso fecha com o Mourão para ganhar mais dinheiro, o processo começa a andar. No andamento do processo, eles vão fazer uma contraproposta para o Bolsonaro. Olha que picaretagem. É mais ou menos assim, o processo começa a partir do momento que o Mourão faz uma proposta maior do que o que o Bolsonaro tem hoje. Então vamos supor que hoje o Bolsonaro está dividindo 40 milhões em emendas parlamentares, hoje. Aí o Mourão conversa lá com a articulação do impeachment e fala, eu ofereço 45. Aí o processo começa. Se o Mourão não cobrir a oferta, o processo nem começa. Vocês já repararam que fica lá engavetado, lá ficam engavetados vários processos de impeachment, crimes pesadíssimos, e mesmo assim estão lá os processos lá engavetados, não interessa. Se não tiver uma contraproposta do vice, o processo nem começa. Aí vamos imaginar que o vice cobre a proposta de emendas parlamentares, ora existente, do Bolsonaro. Então beleza, o vice fala, eu vou dar 45 milhões. Aí o processo começa. O processo começa para gerar angústia no Bolsonaro. E o processo começa a rolar. Nisso que o processo está rolando, marcam o julgamento do processo. E aí entra um detalhe bem pesado. O Bolsonaro tem que dar dinheiro para as emissoras de televisão, para elas não ficarem bombando o caso do processo. E o Bolsonaro tem que cobrir a oferta do Mourão. Então, se o Mourão ofereceu 45 milhões em emendas parlamentares, o Bolsonaro tem que oferecer mais, por exemplo, 50 milhões. Mas não é só isso, porque aí já envolveu a imprensa também. E agora, com o processo de impeachment em andamento, o Bolsonaro tem que cobrir a oferta das emendas parlamentares e ele tem que soltar dinheiro na imprensa, porque senão a imprensa faz o que fez com a Dilma, né? Transmissão no domingo, para todo mundo ver. Deixa eu agradecer aqui os superchats. Francis Silva, não sinto vergonha de ter votado no Bolsonaro. Sentiria vergonha se eu continuasse apoiando ele. Obrigado, Francis Silva. Isso é o mais importante, né? O erro não está em errar, está em persistir no erro depois que você percebe que você errou. Muito obrigado, Lindalva Pinheiro. Por falar em Mourão, ele anda meio desaparecido, né? Parabéns por suas análises, Léo. Obrigado, Lindalva Pinheiro. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar compartilhando, vocês podem ajudar através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado, pessoal. O Mourão anda sumido, realmente. Mas enfim, aí vamos pensar o seguinte. Se o Bolsonaro não conseguir cobrir a contraproposta, aí beleza, o Bolsonaro cai. Né? E quando o Bolsonaro cai na Câmara, quando chega lá no Senado é muito difícil, porque lá fica bem mais caro. Lá ele vai ter que triplicar a proposta, porque lá o desgaste já aconteceu todo. Mas enfim, o que vai acontecer nesse momento? O Bolsonaro ele pode começar a balançar, não necessariamente por causa desse trâmite do processo de impeachment que eu estou falando com vocês. O Bolsonaro começa a balançar nesse momento por outro motivo, né, que é necessariamente o fato de que a Vaza Jato começa a espirrar em gente importante. Deixa eu agradecer aqui, ó, o Rogério Anitta Blian tá aparecendo aqui agora, ó, passou de 3 mil, tá feliz. Ele fala, Raquel e Léo, muitíssimo obrigado, que de nada, Rogério. Aqui, pessoal, ó, agora tá até mais fácil para ir pro canal dele, porque é só clicar nesses 3 pontinhos aqui, dessa mensagem azul que tá subindo, clicar em ir pro canal, o canal vai aparecer ali, ó. Aí você clica em inscrever-se. Já sou inscrito com o canal do Estopa, agora já sou inscrito também com o canal Leonardo Estopa. Então,
Deixa eu ver se é o canal Leonardo Estopa que está aqui. É esse mesmo, Leonardo Estopa que está aqui nesse momento. Muito obrigado, Rogério Anitablian, participando aqui da live. Então, deixa eu colocar aqui para vocês aqui os comentários. Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Eu já começo a ver que nesse momento a gente tem uma super pressão vinda de todos os lados sobre lideranças ligadas ao aecismo e ao bolsonarismo. Né? Lideranças da esquerda pedem afastamento de Moro e Dallagnol. Qual que é o problema? Quando o assunto é Bolsonaro, a gente já começa a ter uma união de outros partidos, né? Posicionamento, inclusive, do partido do Sérgio Moro, que é o PSDB. Mas quando o assunto é Moro e Dallagnol, a esquerda apenas que vai trabalhar pela queda do Moro e Dallagnol. Nós precisamos, nesse momento, chamar a atenção das pessoas a respeito do estrago que o Moro causou na economia brasileira. Em nota, lideranças da esquerda, como o ex-prefeito Fernando Haddad, o governador do Maranhão, Flávio Dino, e o líder do MTST, Guilherme Boulos, repudiam intimidações contra o jornalista Glenn Greenwald, também pedem o afastamento do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Deltan Dallagnol. Chega de vale tudo, ilegalidades e abusos, diz o texto. Tá bem difícil esse afastamento institucional, porque o problema não são as pessoas, o problema são as instituições. E a Ivana Panhota fala, não, agora tem a OAB pedindo o afastamento de Moro. Eu vi um conselheiro da OAB pedindo o afastamento de Moro, mas logo no início, assim que saíram os primeiros vazamentos, a OAB já tinha pedido o afastamento imediato do Sérgio Moro e do Dallagnol, e obviamente o que a OAB queria dizer naquele momento é que o Sérgio Moro e o Dallagnol, se eles continuassem com cargos de ministro da Justiça e procurador federal, eles poderiam influenciar nas investigações. É exatamente o que o Sérgio Moro está fazendo, pedindo, por exemplo, a destruição das provas. O Sérgio Moro tem trabalhado no sentido de pedir à Justiça Federal, à Polícia Federal, para destruir as provas que estão sendo encontradas contra ele, uma coisa que é inadmissível, né, pessoal? Olha, o cara é o principal investigado no processo, porque falam que estão atrás do hacker, mas o hacker simplesmente trouxe um monte de falhas aí nos julgamentos do Sérgio Moro, um monte de crimes do Sérgio Moro, vamos dizer assim. E aí os crimes que foram trazidos, né, os crimes do Sérgio Moro, eles estão sendo destruídos a pedido do Sérgio Moro. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá. Muito obrigado, Rosângela Andrade. Muito obrigado pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado também, Francis Silva. Lula ladrão roubou meu coração. Obrigado, Francis Silva. O Lula, ele é uma pessoa fantástica, né? Porque o Lula teve a paciência de esperar a verdade aparecer. Ele poderia ter ido para embaixadas, né? Igual falava, ele deve se exilar e tal, que nada. Ele rapou fora para dentro da Polícia Federal, ficou dentro da Polícia Federal e de lá ele praticamente foi vendo a situação no Brasil mudar, e hoje a gente tem uma situação que ele só continua preso por causa de que os criminosos são aqueles que têm o poder de decidir a saída dele. Então o que nós temos hoje no Brasil e o mundo inteiro vê é um monte de criminosos controlando as chaves da cadeia, né? Infelizmente é isso que a gente tem. André Xavier, deve ter um minério mais poderoso do que o petróleo nas terras dos Wayap, que os americanos ambicionam. Não é, pessoal? Andréia Xavier, pode ser urânio, né? Normalmente os americanos, eles querem controlar todo... né? O Brasil tem muito urânio, e os americanos querem controlar todo o urânio brasileiro, porque o urânio ele é muito importante para a questão de soberania. Com urânio você consegue produzir energia térmica e automaticamente converter essa energia térmica, por exemplo, em vapor pressurizado. Você pode converter em energia elétrica. O que fez a China crescer tanto assim é exatamente, além de, lógico, educação, disponibilidade energética. E o urânio, como sendo uma fonte energética muito barata em comparação, por exemplo, com o óleo, ele tem dois problemas para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos controlam a venda do petróleo, a venda de tudo.
O brasileiro para de comprar o petróleo para produzir energia elétrica a partir de óleo combustível, a partir de carvão, né? Vamos pensar assim, hidrocarbonetos, né? Porque o carvão não é necessariamente derivado do petróleo. Então, o Brasil para de comprar esse carvão, normalmente é vendido pelas mesmas empresas que vendem petróleo, e o Brasil passa a utilizar o urânio. Então, os Estados Unidos perdem de duas formas. O Brasil passa a ter abundância de energia e não consome a energia deles. Muito obrigado também. Deixa eu colocar aqui. ABS Soares. Muito obrigado, ABS Soares, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Ricardo Ferreira. Léo, esse infeliz só cai se a elite quiser? Ele pergunta, e eu digo sim. A escravidão só teve fim porque incomodava a elite da época? Exatamente. É o mesmo filme? Sim. É muito triste imaginar isso, Ricardo Ferreira. Olha, a escravidão só caiu por dois motivos. O primeiro motivo, a Inglaterra queria mercado consumidor. E o que acontecia? A Inglaterra queria concorrer com os produtos brasileiros. E o escravo, como ele não tinha salário, ele não tinha liberdade de consumo. Só por isso. Não foi por questões de humanidade, até porque a Inglaterra vendia os escravos no passado. Ela precisava de mercado de consumo, ela queria realmente utilizar o livre mercado, então ela transformou os escravos em libertos. Como? Colocou os escravos que estavam antes trabalhando. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia como é que esse processo de... eu não diria libertação dos escravos. Esse processo de demissão dos escravos, ele foi covarde no Brasil. Vamos imaginar que na época existia um veículo de formação de opinião pública. Na época existia o Nando Moura, da época existia uma Rede Globo, da época existia isso tudo na época. Então duas coisas aconteceram simultaneamente. A primeira delas foi a proibição de se ter escravos, isso no primeiro momento, e ao mesmo tempo teve um trabalho aí extremamente racista de desvalorizar os escravos e incentivar mandar os escravos para longe. Qual que era a intenção naquela época? A intenção era libertar os escravos, mandar os escravos para o interior do Brasil, imaginando que os escravos morreriam de fome, e contratar europeus. Qual que era a intenção comercial da Inglaterra nisso? A Inglaterra queria ocupar todos os cargos que antes eram ocupados por escravos por europeus, por exemplo, italianos. Foi assim que meu trisavô veio da Itália. Ocupando esses cargos com europeus, a Inglaterra teria mercado consumidor no Brasil. Então a Inglaterra conseguiu, de uma vez só, tirar os escravos da fazenda. E qual foi o argumento? Na época, os bolsonaros da época falavam que o Brasil estava muito feio e precisava fazer um trabalho de branquificação do Brasil. E para fazer um trabalho de branquificação do Brasil era preciso demitir os escravos, mandar os escravos para o meio do Brasil, para os escravos morrerem de fome, sumirem da face da terra brasileira. E a partir daí começaram a contratar, né? Foi nessa época, por exemplo, por que existe um racismo extremo nas regiões que elegeram o Bolsonaro com tanta força, né? Olha, o Bolsonaro se conecta muito à ideologia pós-escravidão, que é aquela ideologia de que nós até libertamos os escravos, mas nós queremos os escravos mortos porque a gente não quer negro no Brasil. Essa ideologia, ela foi a ideologia que trouxe o imigrante europeu depois da libertação da escravidão, e consolidou um super racismo nessas regiões, por exemplo, na região sul, onde Bolsonaro ganhou de uma forma muito expressiva. Exatamente por quê? Porque essa ideologia que ficou consolidada, essa ideia de que o branco é superior, de que o Brasil precisa passar por um processo de branquificação, que o Brasil não pode se misturar, essa ideologia, ela persiste até hoje. Aquele movimento, o Sul é o meu país, é um movimento nazista e um movimento no sentido de separação racial mesmo, por causa dessa, por causa dessa cultura de julgar o escravo por o escravo morrer de fome, falando que o escravo, né, é uma podre... A real é essa. Na época, os Nandos Moura da época, os Bolsonaros da época, né, a boca da direita na época falava abertamente isso. O escravo
é uma sujeira dentro do Brasil, o negro é uma sujeira dentro do Brasil, e nós precisamos limpar o Brasil dessa sujeira. Então, vocês são obrigados a expulsar os escravos da fazenda. Então, o fazendeiro, ele retirava o escravo recém-liberto. Por que o escravo foi liberto? Para abrir mercado para a Inglaterra. Não é a humanidade, não. Muito pelo contrário. Muitos escravos foram libertos e foram condenados a não ter onde dormir. Muitos escravos foram libertos e foram condenados a passar fome. Porque na fazenda eles pelo menos tinham isso. Mandaram esses escravos para os quilombos, né, para outros locais, e foi aí que surgiram as favelas. Aí você veja bem, e é nesse ponto que eu tenho ódio mortal do desgraçado, eu tenho ódio mortal do meritocrata. Nessa hora eu tenho aquele ódio borbulhante do meritocrata. Olha o que pensa o playboy desgraçado brasileiro. Nessa hora eu fico muito puto mesmo. Olha o que pensa o playboy desgraçado brasileiro. O desgraçado do coelhinho playboy, ele pensa que o negro não tem as coisas no Brasil porque o negro não gosta de trabalhar. O desgraçado do branquinho brasileiro racista acha que os negros não têm as coisas no Brasil porque eles não se esforçam o suficiente. O negro foi trazido da África, trabalhou de escravo para construir o patrimônio da família do desgraçado do playboy. Hoje o playboy tem um patrimônio estrondoso construído por mãos negras. Quando chegou no ponto que a Inglaterra precisou do mercado, a família do playboy julgou o negro ao relento. Para sobreviver, eles foram montando os aglomerados e as favelas, porque eles foram jogados fora. Nem trabalhar nas fazendas onde eles eram escravos eles podiam. Aí pega o cara que foi arrancado da África, olha bem, a família foi arrancada da África, vendida como escravo no Brasil, construiu o patrimônio da família do desgraçado do playboy racista, e depois de ter construído o patrimônio, o castelo do desgraçado do playboy racista, foi julgado fora, porque lá na Inglaterra decidiram que o negro tinha que ser julgado fora, para o italiano, o alemão, para o europeu ocupar as vagas do negro e gerar mercado consumidor para a Inglaterra. E aí o desgraçado do playboy, que só tem o que tem hoje porque foi construído por mãos negras, ele fala que o negro é vagabundo e não consegue o que quer porque não se esforçou bastante. Acha que o negro mora na favela porque quer ficar na favela vendendo droga. Então eu falo com vocês, olha, se tem uma desgraça nesse país, é a falta do conhecimento de história. Essa é a maior desgraça que tem, porque ela produz o babaca do racista. A falta de conhecimento de história produz o desgraçado que toca no assunto de meritocracia no momento que você cogita cotas para os negros. Porque, olha, precisamos admitir que essa coisa de cota é uma coisa muito estranha, porque você fala, não, peraí, a cota pode desqualificar, né? Porque a pessoa vai pensar, não, mas ele passou porque foi por causa de cota. Mas peraí, falar que as pessoas não são merecedoras de cota depois que elas construíram o império para os brancos, elas foram julgadas fora. Gente, essa coisa de branquificação do Brasil, isso foi a coisa mais desgraçada da história. Essa coisa de branquificação do Brasil, de pegar os negros, julgar os negros fora, com a intenção de que os negros morressem de fome, para a partir daí trazer europeus para o Brasil ficar branquinho. Olha, isso é uma coisa completamente, como eu diria, é uma coisa completamente abominável, né? E eu tô vendo aqui, aí você olha quem se manifesta, né, por Bolsonaro, aí você olha o perfil, Gabriela Santos, aí você vê a fotinha aqui, ó, branquinha, nunca teve uma discriminação na vida. Se tem alguma coisa, que normalmente a maioria das pessoas que estão aqui são pobres, eles não têm noção do que é rico. Se tem alguma coisa, tem porque a família conseguiu através, provavelmente, de mãos negras. E é racista, é bolsonarista, né? Mas enfim, isso faz parte. Isso faz parte. E aí, voltando, pessoal, voltando para essa situação que eu estava falando com vocês, né? E hoje nós temos essa situação aí do extermínio de índios e tal, que é uma coisa que a gente pensa, como assim, né, um país do tamanho do Brasil aceita essa ideia de voltar a ter extermínio de índios, né? Então enfim. E aí eu vejo aqui, olha, o Verdade
Sabe, nessa hora eu fico pensando, o que pensa um cara desse? Que esse cara tá aqui apoiando o Bolsonaro, esse nada mais que é verdade. Você já parou, você sabia disso ou nada mais que é verdade? Provavelmente você me chamou de palhaço, porque normalmente você escreve frases de 3 linhas, e agora você só escreveu palhaço, porque você deve ter refletido, né? Provavelmente você não conseguiu escrever uma frase de 3 linhas, igual você normalmente escreve, porque você não sabia disso, né? Você deve achar, provavelmente você acha que não existe diferença nenhuma de oportunidades, né? Provavelmente você acha que os negros foram libertos porque a princesa Isabel tinha um coração muito bom. Né? É o romance vendido no Brasil, né? Você não deve nem saber que os negros foram libertos para morrerem de fome, para o Brasil ter a mão de obra dos negros substituída por mão de obra de europeu, porque aí os europeus poderiam comprar no livre mercado produtos ingleses. Tem muita coisa. Olha, moleque, tem muita coisa que você precisa aprender para você entender que você está sendo idiota ao apoiar esse tipo de governo que você está apoiando para o Brasil. Muito obrigado, Bruno Red B. Como manter o otimismo? Eles nem querem analisar nada. Bruno, é conscientizar as pessoas, né? Pegar o bobo e explicar para o bobo que ele está sendo feito de bobo. É só isso que traz o otimismo. Ultimamente, eu busco o otimismo em pessoas que mesmo parecendo que está tudo perdido, elas continuam otimistas, como o ex-presidente Lula, super otimista. E as coisas estão melhorando. Se a gente volta pouco tempo atrás, estava bem pior. Muito obrigado, Albano. A burguesia fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Palavras de Cazuza. Muito obrigado, Albano. E ele fala, vamos pra rua. Né? Vamos pra rua. Né? Então, quem sabe. Muito obrigado aqui, Valcir Abreu. Na Argentina, a população negra é de 7%. No Brasil, é de aproximadamente 60%. Isso se deu devido aos imigrantes europeus na Argentina. Valcir Abreu. Olha, Valcir, essa cultura de compra de escravos, parece que ela foi bem maior na América Portuguesa do que na América Espanhola, né? Então, essa cultura de compra de escravos, né? E tem uma coisa também, eu imagino, essa parte eu não sei, tá, pessoal? Eu imagino que o solo brasileiro ele é mais propício à plantação de cana-de-açúcar, que é um dos maiores motivos da vinda dos negros, do que o solo argentino. Então, tem tudo isso. O solo argentino, provavelmente, eles foram diretamente para a cultura de uvas, essas coisas. Eu não sei, tem que procurar na história. Deixa eu agradecer, Sueli, Resistência. Muito obrigado, Sueli, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria lembrar vocês que vocês podem me ajudar no meu trabalho compartilhando, convidando pessoas para se inscreverem. Quem não for inscrito ainda, por favor, se inscreva. E vocês podem ajudar também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos. E uma pessoa perguntou aqui se eu sou descendente de indígenas. A minha avó, ela é descendente de indígena, então eu sou descendente de indígena sim. Só que eu não faço nem ideia de qual seria a tribo. Eu tenho 2 vós que são descendentes de indígenas. A minha bisa, que é a que casou com o meu bisavô que veio da Itália, assim, vieram da Itália, meu trisavô trazendo meu bisavô bebezinho. E a minha bisavó, eles contam que ela foi pegada no laço, né? Tinha essa história, que os italianos, eles pegavam as índias no laço para casar. E contam que minha bisavó foi pegada no laço, eles contam essa história. E a minha avó, ainda viva por parte de mãe, contam que ela é descendente de índia. Então, seriam pelo menos aí 2 tribos que eu não faço ideia de quais são. Mas tem sim essa descendência. Pelo menos contam, né? Deixa eu agradecer aqui, Sueli de Resistência, mais uma vez. E a Paula Porto. Léo, expulsa esses bolsominions sem argumentos e sem educação da sua live. João Gabriel, ótima campanha. Bloqueie bolsominion. O que acontece nessa questão do bloquear o bolsominion, pessoal, é que tem os moderadores e eu não consigo ler tudo. Quando eu vejo que uma coisa é desrespeitosa, eu bloqueio sim. Quando é uma manifestação de direita, né, uma coisa boba, eu não bloqueio não. Mas quando é uma coisa pesada, eu bloqueio sim. Olha, e eu tô vendo aqui, um colega falou aqui, Maria, a TV Senado está falando sobre Brumadinho.
Se tem uma forma de pressionar a queda do Bolsonaro, é cutucando as grandes empresas, né? Se a esquerda realmente quisesse derrubar o Bolsonaro, a esquerda traria a podridão das grandes empresas, falando, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, a gente vai levar à tona a podridão das grandes empresas, porque são elas que seguram o Bolsonaro no poder. Deixa eu liberar aqui os comentários. Vou liberar aqui também. Léo, eu digo como seu pai sumiu. Thiago, eu digo como seu pai sumiu, regime militar. Ele é foda mesmo. Eu não entendi isso, não. Leonardo Sopa, uma pergunta, nada pessoal. Você acredita em Deus? Se sim, por que fica defendendo o presidiário de Curitiba? Se não, não precisa explicar. Moro e Bolsonaro estão lá porque queremos. Mito, eu vou te responder com uma pergunta. Você já leu o Evangelho pelo menos uma vez? Seja sincero. Coloca a sua salvação. Coloca a sua salvação nessa resposta. Me responde aí. Você já leu um evangelho do início ao fim? Eu já. Eu acredito em Deus e já li um evangelho do início ao fim. E aí eu te pergunto e gostaria que você respondesse aí. E eu gostaria que você colocasse... pensa, olha o que você está respondendo. Você pode mentir para mim. Para Deus, não. Você já leu um evangelho do início ao fim? Se você tivesse lido um evangelho do início ao fim, jamais, sob hipótese alguma, você teria me feito essa pergunta. Então eu te garanto que, olha, se você acredita em Deus, você não pratica o que ele ensinou, não. Então, basicamente, responde, tenha coragem de responder, que já leu um evangelho do início ao fim sem nunca ter lido. Tenha coragem de responder isso. E eu te garanto que se você mentir a respeito do seu relacionamento com Deus, você está condenado, caboclo. Responde aí. Responde que você já leu um evangelho. Não, eu não estou falando de participar de curso que o pastor te deu, não. Falando você, a Bíblia e o Espírito Santo. Tá um desafio. Responde aí embaixo que você já leu. Eu te garanto que se você desrespeitar o seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, você está condenado. Então seja sincero, responde aí, você já leu ou não? Se você não leu, eu te convido para ler, eu não vou te ensinar nada, não preciso. Não preciso, olha, tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, leia um evangelho do início ao fim, você vai encontrar a resposta para o que você está... Leia. Não estou falando para você pedir seu pastor para te ensinar, não. Leia. Aí você vai entender o que eu estou te falando. Deixa eu agradecer. JT Salles, tenho DNA indígena e posso dizer com toda certeza que soberania e liberdade não se compram. Índios morreram, morrem e morrerão exatamente por não quererem perdê-las. Quando a dignidade é vendável, a gente percebe que a gente está mexendo com lixo, né? Essa parte do Brasil que está vendendo a dignidade de uma nação, né? É uma coisa muito estranha mesmo. E os índios, eles não vão vender a dignidade deles, não. Obrigado, JT Salles. E deixa eu ver se tem resposta aqui do... né? Eu quero a resposta daquele rapazinho, né? Leu a Bíblia? Fala aí, né? Quero ver se você vai ter coragem de mentir a respeito do seu relacionamento com Deus. Se você acredita em Deus de verdade, eu quero ver se você vai ter coragem. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, pessoal, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é o exemplo que eu tenho dado constantemente aqui, ó. Esse é o problema. Esse é o problema do fanatismo, tá aqui, ó. E olha, primeiro, antes de mais nada, seja quem estiver atrás desse perfil, parabéns por ter falado a verdade. Porque eu sabia que você não tinha lido o Evangelho. Eu sabia, pela sua mensagem eu percebi isso. Aí ele fala, eu ouço a mensagem nos cultos dos nossos profetas, homens santos escolhidos de Deus. Eu te falo de peito aberto que seus profetas são demônios. Te falo de peito aberto, olha, te falo de peito aberto, seja quem estiver atrás desse perfil, eu vou te falar duas coisas, ó. Primeira delas, seus profetas são lixos humanos que pregam o anticristo. Te falo isso com a maior tranquilidade. Segundo ponto, eu desafio qualquer um dos seus profetas e peço mais. Eu peço a Deus. Se você acredita em Deus, eu estou pedindo a Deus nesse momento. Deus, se algum profeta que já pregou para esse rapaz aí realmente é um homem santo, escolhido por Deus, eu
gostaria de morrer e ser condenado para o inferno. Então faça um desafio, tá bom? Quem estiver atrás desse perfil. Se algum dos seus profetas for escolhido por Deus, eu estou nesse momento pedindo Deus para tirar a minha vida e me condenar diretamente para o inferno. E eu te falo mais. O grande problema da sociedade brasileira hoje é porque pessoas como você estão sendo iludidas por anticristos que se escondem atrás de pessoas que parecem ser profetas escolhidos por Deus, mas na verdade são o anticristo disfarçado. Quer ter certeza disso? Não precisa me escutar. Muito simples. Se você quiser ter certeza do que eu estou falando, eu vou te dar o maior desafio da sua vida, cara. O maior desafio da sua vida. E esse desafio é um desafio que você não pode deixar de fazer. Por quê? Não estou te pedindo para escutar comunista nenhum. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua Bíblia, pode pegar agora, inclusive, e a primeira coisa que você vai fazer antes de abrir a sua Bíblia, você vai olhar para o céu e vai pedir, Deus, manda para mim o Espírito Santo como orientador nesse momento. Eu quero que o Senhor me manda o Espírito Santo para que eu não seja iludido e não deixe que nada entre no meio da sua mensagem que você tem para mim. Pronto. E aí você vai ler um evangelho do início ao fim. Qualquer um. Presta atenção no que eu estou te falando. Perfil que está atrás desse mito. Olha só o que eu estou te pedindo para fazer. Não estou te pedindo para você escutar o Leonardo Comunista, não. Eu estou te pedindo para você pedir uma orientação. Qualquer uma pessoa que estiver aí, que for evangelho e nunca tiver lido um evangelho, eu vou te pedir, peça orientação pro Espírito Santo, para que você não seja iludido, para que nenhuma mensagem seja mal entregue. E leia um evangelho, pode ir no primeiro. Lê um evangelho do início ao fim. Cara, você vai ter uma experiência que você vai ficar impressionado. Você vai se sentir liberto do verdadeiro demônio. O demônio é astuto. O demônio é astuto. Você vai perceber que essas pessoas que você acha que são profetas escolhidos por Deus, na verdade são os mensageiros do diabo aqui na terra. Eles estão exatamente fazendo o que fizeram com você. Quando eles conduzem você a uma falsa orientação a respeito da palavra de Deus, eles conseguem fazer uma coisa muito perfeita. Eles conseguem, ao mesmo tempo, evitar que você tenha a verdadeira palavra e conseguem te conduzir para o diabo. Então, basicamente, não estou te pedindo para você me escutar, estou te pedindo para ler a Bíblia. Você vai negar? Você vai negar pedir o Espírito Santo uma orientação e ler uma Bíblia com seus próprios olhos, sem pedir nenhum intermediário além do Espírito Santo? Pronto. Se você fizer isso, eu te garanto a libertação. Agora, se você quiser continuar duvidando no Espírito Santo e na Bíblia para acreditar nos profetas escolhidos por Deus, aí, obviamente, é escolha sua, né? A mensagem está entregue, tá, companheiro? A mensagem está entregue. A partir de agora, a responsabilidade é sua. Se você quiser realmente continuar escutando os profetas que você acha que são homens santos e não quiser escutar a Bíblia, se você está aqui hoje vendo essa live e recebeu essa mensagem, isso tem um motivo. Isso não é à toa não, porque você sabe que nada é à toa. Se você é cristão, você sabe que absolutamente nada é à toa. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, você ouviu uma dica que o Espírito Santo vai te orientar numa leitura da Bíblia, e se você não fizer essa leitura, o problema é seu. Não estou te pedindo dízimo, não estou te pedindo colaboração, não estou te pedindo para você se inscrever na minha igreja, nem nada disso. Eu estou te pedindo a sua responsabilidade, não com o homem santo que você acha que é santo, com Deus. Sua Bíblia, orientação do Espírito Santo, lê um evangelho do início ao fim. Você sabe quem que vai te explicar o que está naquelas palavras? O Espírito Santo. Só ele, mais ninguém. Ali o Espírito Santo vai pegar a mensagem que tem no evangelho e vai entregar para você. Se você não fizer isso, talvez você está ignorando a mensagem que Deus pode... Deus não usou uma mula para mandar a mensagem para uma pessoa? Deus pode estar usando aqui um comunista, um besta, um idiota, para entregar essa mensagem para você. Né? Leia um evangelho. Pronto. Né? E o colega falou, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas o Bolsonaro chegou antes. Deixa eu agradecer Mal Mendes. Muito obrigado, Mal Mendes. E eu não sei se é Mal ou se fala de Müller, né, que é Miller. Mal Mendes, muito obrigado, Mal Mendes, pelo superchat, muito importante aí pro crescimento dos canais.
né? E o superchat que ajuda os canais a sobreviverem. Deixa eu liberar aqui os comentários. E Valéria Monso pergunta quando esse pesadelo vai acabar. Ele não demora a acabar, depende de nós. JT Salles, Léo, esse pessoal evangélico não sabe ler direito e tampouco interpretá-la, mesmo porque a Bíblia tem uma escrita formal e cheia de parábolas. É mais fácil confiar no pastor cegamente. Não, JT Salles, os pastores são astutos, não os pastores. Esses anticristos são astutos, eles escondem a parte da Bíblia que é feita para ser muito simples, que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele foi escrito assim, quando a gente busca, por exemplo, onde que os pastores satanistas buscam informações para distorcer e para conduzir as pessoas para caminhos errados? Eles buscam no Antigo Testamento exatamente por causa dessa característica que você falou. Né? Lá no Velho Testamento, você consegue buscar tudo o que você quiser. Se você quiser buscar no Velho Testamento uma forma de condenar o seu vizinho para o inferno, você consegue. Só que no Evangelho, não. O Evangelho ele foi escrito de uma forma muito mais simples, porque o Evangelho conta a história de Cristo. E a partir da leitura do Evangelho, principalmente se a pessoa acredita em Deus, ela vai pedir uma orientação do Espírito Santo, a partir de uma leitura do Evangelho, esse cara vai conseguir, qualquer um fanático consegue sair do fanatismo. Só que muitos fanáticos estão nessas igrejas não por causa do ensinamento de Cristo, não por causa de Cristo, mas para comprar alguma coisa. Eles querem dar 10% para ficarem ricos, né? Outros estão nessas igrejas porque querem ter um convívio, né, com as pessoas. Então, Dionata A. Micael, sou evangélico, não faço parte do grupo, alienado do mito. Esse cara precisa ler a Bíblia. Né? Então, pessoal, não, e olha que interessante, ele sumiu daqui, talvez ele foi fazer isso, quem sabe, né? Não sei, eu volto a dizer, Deus usou uma mula para falar com as pessoas, Deus pode ter me usado aqui, porque olha, Deus usou uma mula para ele descer um pouquinho mais e me usar, pô, custa. Né? E se esse rapaz realmente pede o Espírito Santo para orientá-lo e ler a Bíblia, acabou, não tem como ele ser enganado. Eu não tô aqui pregando e falando o que a Bíblia fala, eu estou pedindo ele para ler a Bíblia e o Espírito Santo vai falar com ele. Acabou. Eu acho que é muito simples. E muito obrigado, Vanderlei Pereira. Léo, a gota d'água foi o Bozo botar no colo dos militares essa bomba. Dizer que sabe quem matou o pai do presidente da OAB. Isso vai gerar o impeachment. Eu penso, Vanderlei Pereira, que as condições do impeachment, elas foram geradas pelos vazamentos que começaram a chegar em pessoas importantes. E nesse momento a gente tem uma condição muito interessante. Se o Bolsonaro e o Moro não caírem, os vazamentos vão mostrar a participação de muitos banqueiros, e aí os banqueiros já começam a se sentir um pouco atingidos pelos vazamentos, e nesse momento, obviamente, o Mourão já está sendo cogitado, já devem ter negociações. Olha, Mourão, o que você tem para oferecer para a gente? Mourão, dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Né? Então, nesse momento, o Mourão já está sendo cogitado aí para a presidência da República, terceiro turno do processo eleitoral. Nesse terceiro turno, somente os banqueiros que decidem, e eles decidem o que os deputados e senadores vão votar. A única coisa que a gente pode fazer nesse momento é torcer. Eu torço pela queda do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não consegue ficar sem causar prejuízos irreparáveis. Se o Bolsonaro estivesse só chicoteando o seu eleitorado, como ele tem feito, mas não, além de chicotear seu eleitorado, ele faz coisas mais pesadas, essas coisas mais pesadas acabam me assustando. Pessoal, muito obrigado pela participação, peço para vocês, se inscrevam aí nos meus canais, quem não for inscrito ainda, eu peço o carinho de vocês que se inscrevam, compartilhem essa live, e não se esqueçam de participar da reprise. A reprise é muito importante, porque muitas pessoas perderam aí o início da transmissão, e se vocês compartilharem a reprise, essas pessoas vão receber o início da transmissão. Então, muito obrigado. Eu volto amanhã às 6h30 da tarde com o programa Léo ao Quadrado, que eu tento transmitir também aqui nos canais Leonardo Estopa e canal do Estopa. Muito obrigado.